Muito bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos mais uma vez para trazer a mensagem de Deus ao seu coração. Seja você católico, espírita, seja você cristão, evangélico ou não. Não importa seu crédulo religioso, o que importa é que você receba a bênção de Deus sobre a sua vida através da palavra. Amém? Primeiro vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, direcione essa mensagem ao coração dessa pessoa. Direcione essa mensagem aos que estão aflitos, angustiados, desesperados, a todos aqueles, meu Deus, que precisam ouvir essa mensagem. Leva até eles o alento, a cura, a salvação, a libertação e o livramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, amados, que Deus abençoe você. Então, Isaías 38, hoje nós vamos meditar em Isaías 38, que vai dizer assim: a doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. A todos que estão enfermos, esperam a cura. E Ezequias não foi diferente. Ele esperava a sua cura. E sabemos que a cura pode vir através dos homens, dos remédios, dos médicos, remédios, mas a cura principal, ela vem de Deus. A cura definitiva, ela vem de Deus. Então ele disse assim, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Olha só, uma enfermidade mortal. Em outras palavras, ele foi desenganado Ele não foi poupado, né? Não foi poupado. Ele foi desenganado. Quantas são as pessoas que, infelizmente, são desenganadas pela medicina, são desenganadas pelos médicos? Estou arrumando aqui, gente, desculpe. São desenganados pela medicina, pela ciência, a ponto de dizer assim, não tem mais solução para você. Não é verdade? Há muitas pessoas assim. Mas olha o que ele disse. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás.
Então, quem deu a palavra que ele ia morrer não foi os médicos. Porque quando uma pessoa recebe um diagnóstico clínico de um médico, dizendo, olha, não tem mais solução para você, geralmente os médicos, eles orientam, chamam a família, chamam os amigos para se despedir, aquela coisa toda. Quando a pessoa recebe um diagnóstico de um médico, já é ruim. Agora, esse diagnóstico veio do próprio Deus. Quando vem dos homens, nós temos a solução que é Deus. Deus pode reverter o decreto que foi dado pelos médicos. Deus pode reverter aquela situação. Mas quando vem de Deus, como reverter? Como reverter um decreto que foi dado por Deus? Foi decretado por Deus o fim. O fim. Nós sabemos que quando os médicos dão um diagnóstico, nós crentes dizemos assim, mas Deus ainda não deu a resposta final. Por quê? Porque nós confiamos na cura, na resposta que vem de Deus. Mas aqui o caso foi o contrário. Ele recebeu do próprio Deus. Então, aos olhos humanos, é impossível ter uma mudança. E ele disse, põe em ordem a tua casa. O profeta leva a mensagem até ele, dizendo, põe em ordem a tua casa. Em outras palavras, tem alguma coisa precisando ser consertada. Tem alguma coisa precisando colocar em ordem antes da tua morte. E a verdade é que todos nós precisamos colocar em ordem a nossa casa. Seja casa física, como a casa espiritual, que é o nosso coração. Todos nós temos algo para colocar em ordem. Ezequias tinha algo que estava fora do lugar, algo que não estava em ordem e precisava ser colocado em ordem. E Deus manda o profeta dizer para ele, coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer. Olha o amor de Deus por ele ainda, hein? Ele poderia muito bem dizer, olha, levar ele à morte, deixar ele morrer sem avisar. Mas Deus tinha um amor tão grande por ele que disse, olha, te conserta primeiro antes de morrer. Coloque em ordem o que precisa ser colocado, porque você vai morrer. E aí ele disse, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Qual foi a resposta de Ezequias? Ezequias não se desesperou, Ezequias não ficou murmurando, reclamando, mas ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Quantos de nós teríamos essa atitude ao receber uma notícia ruim? Porque era uma notícia extremamente ruim. Ele estava com uma enfermidade que estava levando ele à morte. Ele precisava colocar a sua casa em ordem,
alguma coisa ainda precisava ser consertada. E quantos de nós, ao receber uma notícia ruim, temos a atitude que ele teve? Qual foi a atitude dele? Virou o rosto para a parede e orou. Sabe, virar o rosto para a parede significa: eu cheguei no meu limite, aqui é o meu limite, daqui eu não posso passar. Eu não posso fazer mais nada se o Senhor não fizer alguma coisa por mim. Quando ele vira as costas para o profeta, ele está dando um exemplo dizendo: olha, eu viro as costas para esse mundo, viro as costas para tudo. E agora a minha conversa é com Deus. Cheguei ao meu limite. Parede significa limite, dali você não passa. Ele diz: olha, daqui eu não tenho mais o que fazer. E aí ele vai orar. A oração dele é a seguinte. Ele disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade. Então ele disse: olha, a minha vida foi de fidelidade ao Senhor. Com inteireza de coração, ou seja, meu coração estava íntegro. E fiz tudo que era reto aos teus olhos. Depois desta oração que ele colocou na mesa e disse: olha, Senhor, só lembre que eu fui fiel ao Senhor. Ele não pediu anos de vida, ele não pediu a cura, ele não pediu uma nova chance. Ele disse: não, eu vou morrer, mas eu só quero que o Senhor lembre que eu fui fiel ao Senhor enquanto vida que eu estive. Que eu fui íntegro de coração. Que eu fui reto aos teus olhos. Que eu fiz tudo que era reto aos teus olhos. Depois desta oração, então que ele chorou. Chorar não é o problema. O problema é que muitas pessoas elas substituem a oração pelo choro. Ezequias primeiro orou, depois ele chorou. Nós temos que nos colocar na presença de Deus em oração, muito mais do que em choro. Tem pessoas que choram mais do que oram. Reclamam mais do que oram. Então Ezequias orou ao Senhor dessa maneira. E olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Deus manda Isaías voltar lá. Voltar até Ezequias. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Então, imagina, Isaías não tinha nem chegado ainda em casa praticamente. Teve que voltar. Depois dessa oração, Deus mudou de decisão. A decisão era que ele ia morrer, que ele precisava colocar sua casa em ordem. Mas depois da oração, por causa da sua fidelidade a Deus, por causa da sua inteireza de coração e por causa que ele não praticava coisas erradas, Deus muda o decreto. Deus muda a sua decisão. Em outras palavras, Ezequias mudou o pensamento de Deus para com ele. Porque Deus já tinha decretado a sua morte.
E aí ele diz, olha, ouvi a tua oração. Primeira coisa, eu ouvi a tua oração. E depois eu vi as tuas lágrimas. Pois aos teus dias acrescentarei 15 anos. Ou seja, Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Porque ele era fiel, íntegro de coração e fazia o que era reto aos olhos de Deus. Então, quando você é fiel a Deus, íntegro de coração e faz o que é reto, o que é certo diante de Deus, Deus estará ao seu lado. Deus estará ao seu lado. E ele disse, livrar-te-ei das mãos, olha as bênçãos, não só os 15 anos, mas aí ele deu, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade. Não só ele foi abençoado. Por causa da fidelidade, toda a cidade teve livramento. Deus livrou ele e toda a cidade do rei da Síria por causa da sua fidelidade a Deus. Quando você é fiel a Deus, anda nos caminhos do Senhor, então, não só você, mas todas aquelas pessoas que estão ali perto de você também são abençoadas. Abraão abençoou a sua família e todos aqueles que trabalhavam com ele foram abençoados por causa de Abraão, por causa da fidelidade de Abraão. Jó perdeu a bênção, Ló perdeu a bênção porque se afastou de Deus, se afastou de Abraão, que andava com Deus. Olha só o que aconteceu aqui. Então, livramento para toda a cidade. Cercar isso da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Em outras palavras, Deus ainda fez retroceder o sol em 10 graus. Eu não tenho aqui, nesse momento, o tempo exato que retrocedeu o sol. Mas o sol já tinha declinado, ou seja, a noite já tinha chegado. E Deus faz retroceder, ou seja, faz o sol voltar, faz o sol parar, faz o sol retroceder. Para quê? Para que ele tivesse tempo para lutar contra os inimigos, porque naquela época as guerras só eram travadas durante o dia. À noite os soldados descansavam. Não lutavam na escuridão, mas sim à luz do sol. Então, os outros soldados já estavam cansados. Ele faz retroceder o sol para que ele tenha mais tempo para vencer o inimigo. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Que às vezes, quando somos fiéis a Deus, Deus nos dá mais um tempo para fazer alguma coisa. Às vezes nem era mais para fazer, mas Deus nos dá mais um tempo. Tempo de vida, um tempo com a família, um tempo... Deus retrocede para que possamos colocar a nossa casa em ordem, colocar a nossa vida em ordem para abençoar a nossa vida. Então seja fiel a Deus, porque Deus tem muito para te abençoar. Seja fiel a Deus, porque Deus tem muito para fazer por você. Amém? Ainda que os decretos sejam contrários na sua vida,
creia em Deus, seja fiel a Deus. Ele será com você, em nome de Jesus. Pegue seu copo com água, vamos orar. Chegamos ao final dessa programação. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas. Amém? E se tem alguma coisa na sua vida que precisa ser colocada em ordem, coloque em ordem. Deus deu a dica para Ezequias dizendo: coloca a tua casa em ordem. Você vai morrer, mas você precisa, quando morrer, morra com a sua casa em ordem. Sabe, todos nós um dia vamos partir. Todos nós um dia vamos sair dessa terra. Vamos partir desse plano terreno para o plano espiritual. E a pergunta é: será que estamos colocando tudo em ordem? Será que tudo está em ordem em nossa vida? Será que falta alguma coisa colocar em ordem? O que falta colocar em ordem? Ah, pastor, falta colocar em ordem a minha vida familiar. Falta colocar em ordem a minha vida espiritual. Falta colocar em ordem a minha vida física. Sei lá. Não sei o que falta botar em ordem. Mas coloque em ordem e Deus será com você. Também eu peço a você nesse momento, ajude a obra de Deus. Seja um patrocinador, um contribuinte da obra do Senhor, para que Deus possa multiplicar as bênçãos na sua vida e você continuar ajudando a pregar o Evangelho. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que foram chamados para pregar, para levar a mensagem. Outras pessoas foram chamadas por Deus para abençoar aqueles que estão pregando a palavra de Deus. Estão dando condições. Pessoas foram chamadas para dar condições a outros fazer o trabalho. Amém? Então, você que pode dar condições que nós fazemos o trabalho, ajude a obra de Deus, em nome de Jesus. Certo? Pegue aí o seu copo com água, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos ao Senhor nesse momento para que o Senhor abençoe a todas as pessoas que estão acompanhando essa programação. Toca nelas agora. E se houve algum decreto contra a vida dessa pessoa, que o Senhor dê mais uma oportunidade para ela. Assim como o Senhor deu a Ezequias. Mais uma oportunidade. Quem sabe essa pessoa está pedindo mais uma chance. Então dê a ela essa oportunidade, essa chance. E muda o decreto que está contra essa pessoa. E dá uma oportunidade de vida, de cura, de libertação, de livramento para ela. Para que ela seja abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, nós entregamos a vida dessa pessoa em tuas mãos e declaramos sobre ela a bênção do Senhor. Consagra essa água e ao beber dessa água, todos sejam abençoados na graça de Deus. Amém. Beba da sua água e seja abençoado em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, graça e paz, e que Deus abençoe poderosamente. Que você tenha um bom, um ótimo, maravilhoso dia na presença do Senhor. Amém? Fique com Deus e até mais.